O tema é: o amor é para todos? E aí, né, eu sempre dou o contexto, né, por que que eu vou falar sobre esse tema. Já tem um tempo aí, algumas pessoas pedem para eu falar sobre relacionamento, como fazer para atrair um relacionamento, e não sei o que. Vou fazer, vou fazer. Mas a verdade é que eu não me sinto confortável para ficar fazendo aqui, abrindo uma live para falar como atrair um relacionamento. Eu acho esse tipo de conteúdo meio presunçoso, sabe, da minha parte. Primeiro que eu não sou uma grande estudiosa de relacionamentos amorosos, para falar assim, não, você estudou sobre, e não estudei sobre. E não é porque eu estou num relacionamento que é, né, um relacionamento que tem muitos anos, que eu acho que é um relacionamento muito bom, que eu sou capaz de ficar dando aula e falando para as pessoas que como que faz para viver um relacionamento bom. Acho que nunca gostei desse tipo de conteúdo, eu acho muito raso, eu acho injusto porque desconsidera a realidade de cada pessoa, a realidade do momento que a gente vive, porque hoje em dia as pessoas, a sociedade está diferente, os valores estão diferentes, as pessoas buscam coisas diferentes do que é, eu busco e o que eu buscava lá atrás, quando eu comecei a me relacionar com meu marido. Então, assim, o que eu falar aqui não vai servir pra todo mundo, sabe? Sobre como conseguir viver um relacionamento. E sem falar que, assim, no meu relacionamento, eu acho que não vai ser incrível pra todo mundo. Pra mim é muito bom, pro meu marido também, mas não é todo mundo que vai achar o meu relacionamento bom. Inclusive, uma coisa engraçada, né? Eu tenho uma amiga que ela não era casada, ela namorava na época que ela falou isso. Aí ela chegou pra mim e falou assim: Ô, amiga, eu já era casada há um tempo, né? Morava com meu marido. E ela falou assim: amiga. Olha só as ideias. Amiga, você tem que fazer umas coisas diferentes, assim, só ficar em casa, saindo e tal. Tem que ir de vez em quando pro motel com seu marido pra não cair na mesmice. Aí o quê? Tipo, a gente fez isso durante. Eu namorei, gente, antes de casar, 9 anos. Né? Eu não casei novinha. Apesar de ter muitos anos com meu marido, eu não casei novinha. Eu demorei muito pra casar. E não só morar junto, a gente também não morava junto. A gente foi morar junto depois de 9 anos. Então a gente viveu, sabe, namoro de namoro mesmo, tal. Aí quando ela, então assim, como que ela achava que a gente, né, fazia as coisas antes de casar? Era indo para esses lugares. Às vezes tem uma coisa que a gente já estava saturado, era de ir para esses lugares, né? O que mais a gente queria era ficar na nossa casinha mesmo, né? Na nossa caminha, com os nossos lençóis, que seja no sofá, no banheiro, mas na nossa casa, né? Sem o perigo de entrar em contato com materiais desconhecidos, de pessoas desconhecidas, enfim. Então, para aquela pessoa era muito monótono, né, a minha relação, mas assim, então por isso que eu dei esse exemplo para mostrar que, tipo assim, não dá pra gente ficar fazendo aqui fórmula de como conseguir viver uma coisa incrível, não é assim que as coisas funcionam, não é assim, não é o que eu acredito. Então, por isso que eu mudei o tema, eu coloquei o amor é para todos, pra gente discutir um pouco isso, e nisso eu acho que a gente vai ter algumas respostas. Gente, meu cabelo tá horrível, que eu lavei, eu não passei nada nele, então ele vai ficando uma nhaca até o final dessa live. O meu óculos tá sujo. Então vamos lá, gente. Quando eu coloquei o amor aqui, eu quero focar no amor romântico mesmo, tá? Eu não tô falando aqui do amor de mãe e pai, no amor de amigos, de irmãos, porque esse tipo de amor é para todos, com certeza. O outro também. Mas a gente vai, né, vai abrir um pouco mais esse ponto. Eu vou falar de vários aspectos aqui, inclusive os espirituais, tá? É, como que as relações elas são baseadas? No amor, no respeito e na vontade de fazer dar certo, tudo sim. Mas, espiritualmente falando, né? Você só se relaciona com pessoas que você veio para se relacionar, se não estava escrito no seu plano reencarnatório, aquilo não dá certo? Não, não é assim. Não funciona assim. O que acontece é que sim, tem pessoas que tem casais, né? Tem pessoas que elas vieram sim já com uma programação de terem uma experiência amorosa juntos, já tem essa programação. Tudo vai convergir para que isso aconteça. Mesmo assim, existe livre-arbítrio, tá? Porque não é à toa, poucos são os casos assim já desenhados, né, de antes do nascimento, né? Que o casal se dão super bem, só veio aqui para, né, para quê, né? Se tá tudo certo, veio aqui para juntos para quê? Geralmente quando é esse o caso, de tipo os espíritos eles são muito
companheiros já, eles já se dão muito bem, eles precisam realizar coisas juntas, né? Então, são casais que são missionários. E aí os dois, unindo esforços, conseguem realizar grandes coisas juntos. Porque os dois já têm uma sinergia muito forte, né? Eles já têm uma comunhão energética ali muito grande, não tem nada a se resolver entre os dois. Também é comum que casais assim venham para receber espíritos do grupo karma deles que precisa de ajuda, precisa encarnar por diversos motivos, gente. Inclusive, eu tô lendo um livro agora, né, que é Entre o Céu e a Terra, do Chico Xavier, que conta que um ex-padre, era um padre, né, ele desencarnou sendo padre, era o cão, o cara era o cão. E aí ele sofreu o pão que o diabo amassou, né, lá nos abismos, né, eles nem falam que ele não tava nem no umbral normal, já tava nos abismos. E ali uma mãe dele, muito querida e tudo mais, ela vai encarnar, pelo que eu entendi, eu não terminei de ler, mas ele vai vir ele vai encarnar de novo, sendo recebido por pais muito bondosos, que vão ajudá-lo ali a passar pela prova difícil que ele vai ter que passar. Então, nesse caso, pode acontecer sim de um casal que já tem muita sinergia, já tem muita cumplicidade, não tem nada de situações entre eles a serem resolvidas, eles vêm porque eles têm uma missão em conjunto e juntos conseguem ter mais sucesso, né? As chances de sucesso são maiores, mas não é a maioria dos casos. Obrigada, Ana. Casais que já vêm com alguma determinação de antes de nascer, às vezes eles têm coisas a resolverem juntos, tá? Pode não ser inimigos, eles podem não ser inimigos, mas eles podem ter vivido situações muito difíceis, assim, de erros muito graves que cometeram juntos, tipo, parceiros, né, do crime, assim, modo de falar, tá? Mas, tipo, que foram ali juntos, fizeram coisas muito ruins, então decidem vir juntos para se redimirem juntos. Então não é que eles têm uma coisa específica entre eles, mas eles têm karmas parecidos, né? Tem pendências ali parecidas para serem resolvidas. Essa é a situação bem comum. E a outra situação comum também é que aquele casal, aqueles dois espíritos, não estava dando certo. E aí vem para poder tentar se resolver. E aí vem cheio de patrocínio espiritual. Como que é o patrocínio espiritual? Tem aquele feronômio ali, sabe? Aquela coisa que quando eles se encontrarem vai dar uma piscada ali nas coisas. Vão ter aquela atração muito forte, né? Todo mundo que tem uma atração muito forte é de outras vidas? Claro que não, gente. Nós temos instinto animal o que é mais fácil no mundo é a gente sentir atração por pessoas aleatórias, né? Então, a atração física é só um tipo de situação que vai fazer você despertar o interesse inicial no outro, né? Porque se não tiver nenhuma atração, aí não tem nem começo, não dá nem para começar a brincadeira, não tem, né? Não tem nem conversa. Mas, então tem várias coisinhas que vão acontecer para que aqueles dois consigam se aproximar e dar tempo deles começarem a flexibilizar ali, né, as emoções e quererem ficar juntos. Então, esses são casos que sim, já vem predestinado. Aí eu falo predestinado, mas não significa que é inflexível. Se bater ali, minha filha, se der a louca, né, em um dos dois ou nos dois, não tem como resolver. Não vão ficar juntos, não querem, acabou, entendeu? Até porque, como eu falei, muitos estão vindo juntos, estão vindo com um dos propósitos ficarem juntos, que não são amiguinhos, não são amorzinhos, eles têm problemas, então vai ter muita dificuldade ao longo, né, desse relacionamento. Mas, gente, não venha vocês aqui com relacionamento lixo, onde acontece o outro desrespeita horrores, você fala, mas é meu karma, pelo amor de Deus, tá? Porque até nessas situações que eu tô dando de exemplo, se um não quer, não vai dar certo. Então precisa desfazer para que as coisas não piorem, entendeu? Então, sendo de outras vidas ou sendo combinados no plano astral antes do nascimento, se um bate o pé e não cumpre seu papel, acabou. O outro não vai fazer pelos dois, tá? Então não adianta você ter lá um relacionamento bosta, ou a pessoa tá te desrespeitando, fazendo tudo, te tratando que nem um lixo, e você achar que tem que ficar porque, não, faz parte, né? Se tá difícil é porque nós somos karma um do outro. Para, tá? Porque tem coisa que é teimosia da nossa parte, eu vou entrar nesse ponto.
É, então, esses são os casos, né? Um dos casos, alguns dos tipos de casos que tem já essa assinatura, já veio com essa definição ali, né? Olha, é bom vocês, né, ficarem juntos aí porque vocês têm coisas a fazerem juntos. Então, quem não tem essa definição feita no pré-encarnação, né, no seu planejamento encarnatório, não vai viver um relacionamento, não vai viver um relacionamento duradouro, um relacionamento que vai evoluir, né, para um casamento, para criar, para formarem juntos uma família. Não tem nada a ver, gente. Pode sim, tá? Pode, acontece o tempo todo. É que não faz parte daquilo que você precisa desenvolver. Casar, estar num relacionamento específico com uma pessoa específica, pode não fazer parte. Então, é nesse aspecto que não é para todo mundo. Nem todo mundo tá no seu plano reencarnatório casar com o fulaninho de tal, com a fulaninha de tal, tá? Não tem, não é todo mundo que tá com essa predestinação. Mas também não tem uma predestinação, você não vai casar com ninguém, tá bom? Você vai ser aquele marcado por Deus com X, vai ser repelente de pessoas, vai ser repelente de namoro, vai ser repelente de casamento. Nenhum relacionamento do seu vai dar certo. Eu não acredito de jeito nenhum nessa hipótese, de jeito nenhum, não faz menor sentido. O que acontece é que aí eu vou colocar as hipóteses, vou dar uma olhadinha nos comentários e eu vou falar já do que pode acontecer, algumas das situações que acontecem que podem, de fato, trazer bloqueios na parte de relacionamento, na parte emocional e amorosa na vida das pessoas. Matheus, Ju, fala sobre relacionamentos LGBT na visão da espiritualidade, por favor. Matheus, até onde eu sei, é visto como um relacionamento como qualquer outro, né? São espíritos se relacionando, não tem diferença, assim. É, eu acredito que a pessoa LGBT, ela vem com uma dificuldade maior na sociedade. A gente vive numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, muito preconceituosa. Aos pouquinhos, né, a sociedade vem flexibilizando, porque as gerações vão mudando, né? Então, as gerações mais novas têm se aberto, né, cada vez mais para o diferente, para as diferentes formas de se relacionar, para as diferentes formas de se reconhecer, de se identificar. Então, e os velhos intolerantes vão, né, vão desencarnando e quando encarnar já tá quando reencarnar já vão estar nessa sociedade mais flexível. Ainda, infelizmente, né, tem gente achando que tem que voltar para o passado, enfim. Então, nesse aspecto individual, eu acho que sim, tem questões espirituais fortes, assim, porque a pessoa já sabe que vai vir com uma dificuldade muito grande, né? Considerando a sociedade que a gente vive, mas em termos de relacionamento, o que a espiritualidade vê, né? Como que é visto um relacionamento LGBT como qualquer outro relacionamento. São dois espíritos se relacionando. Não tem nenhuma diferenciação, tá? Quanto a isso, até onde eu sei. Danilo, relacionamento de outra vida é inconfundível, eu acho bizarro. Então, Dan, você é mais esclarecido e tal, né? Não que a pessoa precisa ser esclarecida, mas tem gente que confunde, sim, sabia? Tem gente que fica muito emocionada, porque assim, gente, eu já falei sobre isso outras vezes, mas vou repetir. Existe, biologicamente falando, né, que aí sim, estudiosos de relacionamento, existe um conhecimento até científico de que existe um patrocínio biológico nas relações, que é uma coisa animal, tá? Uma coisa animal, assim. Quando a gente começa a se relacionar, é uma coisa assim de preservação da espécie. Quando você conhece alguém, e aí tá, gente, entra também relacionamentos LGBT aqui, é que a gente tem esse instinto de preservação da espécie, de procriar, mas não necessariamente. A gente não quer ficar encontrando as pessoas para procriar, né? Depois de muitos anos juntos, ou por um acidente, ou não muitos anos, mas planejando. Então, tá? Não, conscientemente não faz sentido, mas o instinto é assim. Então, existe esse patrocínio biológico. Quando você conhece uma pessoa, durante os primeiros 6 meses, mais ou menos, você tem uma urgência, que é quase uma doença, assim, sabe? Falam que seu corpo, ele entra num estado meio doentio, que você quer muito ficar com aquela pessoa. Toda pessoa, não. São as pessoas que têm ali, sabe? Que dá aquele clique, o famoso match. E aí, você quer falar o tempo todo com a pessoa, não é só sexual, é a vontade de estar junto.
Então você quer tocar na pessoa, você quer falar com a pessoa, você quer ouvir a voz dela, você fica entrando nos perfis dela. Então aquilo tudo, segundo essa teoria, que é científica, você é a biologia ali patrocinando uma vontade de estar junto para garantir um tempo para que essas duas pessoas se conheçam melhor, dê tempo deles quererem ficar juntos, deles quererem avançar essa relação. Então, o que vai juntar ali no começo é a coisa física, entendeu? Esses 6 meses de vontade física é um tempo que a nossa biologia, né, dá pra gente para aprofundar a relação. E ali, se a gente conseguir passar desses 6 meses, a gente ganha ainda um pouco mais de tempo. Falam que assim, ó, mais ou menos 6 meses, a média é 6 meses, mas esse patrocínio pode durar até 2 anos. Ah, depois de 2 anos você perde o tesão na pessoa? Não, não é isso. Mas você não tem mais aquela loucura da paixão. Quem já viveu relacionamentos com mais de 2 anos sabe que com o tempo não é que esfria, não é que você não tem mais desejo de jeito nenhum. Se não tem mais desejo, não tem que ter relação, né? Mas é que você não tem mais aquela coisa de ficar, sabe, toda hora, ficar ali mandando fotos aleatórias no meio do dia. Não tem mais isso. O corpo acalma, sabe? Acalma, você fica mais em paz, você não fica pensando na pessoa o dia inteiro, né? Você fica mais, você volta, é como se seu corpo desinflamasse e voltasse a dar atenção também para outras coisas, tá? Então, tem pessoas que estão dando, né, falando do seu comentário que relacionamento de outra vida é inconfundível. Tem pessoas que ainda estão nesses 6 meses, nesse calor, tipo assim, amando muito a pessoa, querendo ver toda hora, querendo ficar junto, e não sei o que, uma vontade de ligar, e o outro liga e você fala, caramba, eu ia te ligar agora, a gente teve transmissão de pensamento, transmimento de pensação, né? E ali ela fica achando que é de outras vidas, mas ela só está sob efeito desse patrocínio biológico. Tem muita gente. Eu não gosto de ficar jogando balde de água fria, né? Mas tem gente que vem aqui falando: o meu relacionamento é de outras vidas. Quanto tempo você tá com a pessoa? 4 meses, mas parece que a gente tá junto há 10 anos, porque é tão intenso. Nossa, que diferente. Ninguém, nunca. Com 4 meses. É igual a menina contando aqui, né? Eu vi hoje. Eu nem comecei, nem terminei, porque eu achei meio chato. A menina contando, eu vi um react da Beta Boixá contando a história de uma menina que descobriu a traição pela internet, uma coisa assim, no dia do ano novo, sei lá. E ela contando, gente, a gente tava na melhor fase do nosso relacionamento, eu nunca imaginei, tinha um mês de namoro. Ela contando, ela com um mês de namoro ele fez isso. A melhor fase do relacionamento, é claro, gente, com um mês tem que estar. É por isso que algumas pessoas me procuram assim no tarô e falam assim: ah, a gente tá não sei o que, ele não me liga mais. Eu, gata, assim, olha, no começo esse cara tem que lamber os teus pés. E não é papo de que o homem tem que fazer tudo. É papo de que é natural, entendeu? No começo, vocês têm que estar querendo muito ficar um com o outro. Vocês têm que estar gostando muito, não pode ver defeito no outro. Porque se for para ser, vocês deveriam estar vivendo esse patrocínio biológico nos primeiros meses. Se não tá rolando, está difícil. O cara não quer ficar com você, não quer, né, tchananã, se não gosta de te beijar, se não gosta de pegar sua mão, não quer você. Não é que é normal. Um mês, isso daí é papo de 10 anos de casado, tá? E olha lá, porque quando meu marido fica muito estranho comigo, eu falo, o que é? Quer terminar? Vamos separar? Porque isso temos 19 anos juntos. Imagina a menina com um mês. Ah, mas é que eu acho que ele tá muito não sei o quê. Faz 5 dias que ele não me liga. Gata, com um mês de namoro, eu ficava no telefone com meu namorado o dia inteiro, com meu marido, o dia inteiro. Com um mês de namoro, era o dia inteiro. O que tá fazendo? E não era controle, era uma vontade de falar, de estar junto. A gente pegava assim, ó, ele trabalhava lá no Taboão da Serra, eu trabalhava na Vila Mariana. Na hora do almoço dele, ele ia lá no meu trabalho pra gente ficar uma horinha junto almoçando. Ele chegava super atrasado, era descontado do salário dele, e só pra gente ficar ali uma horinha almoçando. Então, assim, aquela vontade, qualquer brecha você quer estar junto, não sei o quê. Então, não faz sentido você ter um mês de namoro e falar que é de outras vidas. Calma, né? Dá uma segurada. Mas vai viver tua paixão com intensidade. Então, nem sempre é inconfundível, Dan. A Berlan, acredito que mesmo que não dê certo, as pessoas acabarem sem mágoa, já é um começo pro karma diminuir. Ah, com certeza, né? E assim, karma entre os dois é mais uma tentativa de reconciliação, né?
Porque eu acredito que os karmas são individuais e coletivos, sim, mas quando a gente fala de situações entre duas pessoas, se os dois estão com vontade de fazer dar certo e dessa vez não deu, é assim, depois a gente tenta se ajeitar, né? Às vezes não é pra ser assim, às vezes a espiritualidade entende que, pô, nessa dinâmica não vai funcionar. Vamos ver se eles querem voltar como mãe e filho, como irmãos. E aí vai tentando de outras formas, né? Maria fala, eu tive um ex que deu muito errado, relação horrível, mas foi ele quem me mostrou despertar. Tudo é experiência, gente. Tem uma frase que eu gosto muito que é processo é progresso. Ou seja, tudo que a gente vive no processo nos ajuda a progredir, né? Não existe, é por isso que essa coisa da busca pela felicidade é uma ilusão, assim, das mais infantis, né? Porque, meu, a felicidade é o caminho, né? O crescimento é no caminho. A gente cresce na experiência, no dia a dia. Não é num marco. A partir do dia X, Y, Z, de 2000 e bolinha, foi o momento que eu fiquei feliz, que eu comecei a ser feliz. Não tem nada a ver isso. Então a gente precisa apreciar mais o nosso dia a dia, o caminho, as experiências, inclusive relacionamentos que não vão durar a vida toda, até porque essa coisa do relacionamento da vida toda é uma coisa muito. É, é muito de construção social, né? Das estruturas sociais de casamento e tal. Mas aí eu fico muito puta, assim, quando eu vejo. Eu acho curioso quando eu vejo pessoas que tiveram um relacionamento de 15 anos e falam, meu relacionamento não deu certo. Porra, 15 anos, então foi 15 anos ruim? Não, foi bom. É que depois não deu certo. Então foi 15 anos bom, né? Depois parou de dar certo, mas durante 15 anos deu muito certo. Penso muito assim também. Se já tá muito complicado no início, eu já vejo como um sinal. Eu também. Não tem essa, gente. Tem que ser leve. No começo tem que ser tudo muito leve. Por isso que eu falo, não vai começar a falar dos seus traumas, dos seus dramas, dos problemas da família. Com 15 dias de relacionamento, você acabou de conhecer a pessoa, já tá falando. Aí depois fala, as pessoas fogem de mim. Você é chatão, já tá cuspindo lá, já tá vomitando teus problemas na pessoa. É igual hoje em dia, o cara fica mandando mensagem. Antes da gente começar a se relacionar, eu quero que você saiba que eu não sei o que, eu gosto disso. Se você tiver tatuagem de borboleta, não serve. Se você gostar se você ter mais do que 3 amigas, não quero. Se você foi abandonada pelo seu pai, não quero. Se você... mano, sabe, compra uma boneca inflável, que o teu problema, né? Você não quer se relacionar. Então, já vou chegar nessa parte também. Falando um pouco do que acontece, que muitas pessoas falam assim, não, pra mim não funciona, relacionamento pra mim não é, porque eu já tenho muitos anos, eu queria muito, porque tem gente que não quer, tá tudo certo. Tem gente que, o duro são pessoas que querem viver uma relação e ela não encontra ninguém. Então, as pessoas que ela encontra não vai pra frente. Então, começa a minar um pouco a autoestima da pessoa, né? A confiança. A pessoa começa a achar que tem algum problema com ela, né? E aí que vem as dúvidas, né? Será que eu tenho um karma? As pessoas falam com essas palavras. Será que eu tenho um karma de nunca me relacionar com ninguém? De ninguém nunca se apaixonar por mim? E aí, gente, eu não acho. Aí assim, meu ponto de vista, né? A gente nunca vai ter as respostas reais, né? Aqui o que eu falo é o que eu acredito, né? O que eu estudo, eu trago aqui alguns exemplos de livros, de pessoas que já falaram e de coisas que eu já vivi. Eu não vejo dessa forma, né? O que eu vejo tem pessoas que tem várias situações, né? Vamos começar da parte espiritual, que eu sei que vocês gostam bastante de eu trazer essa parte espiritual. Tem pessoas que não souberam lidar com essa energia, como todas as coisas, assim. E, gente, vocês sabem que eu já fiz regressão de vidas passadas para algumas vidas, e eu vivi situações que hoje eu sei, não é situação de relacionamento, né? Mas eu já vivi situações nessas vidas que eu errei muito, e hoje eu tenho um bloqueio com isso. Então, toda vez que eu me deparo com uma situação onde eu preciso agir de tal forma, eu não ajo, eu faço o contrário do que eu era nessas outras vidas, com medo de perder a mão. Isso é muito louco, porque hoje que eu falo assim, hoje em dia há pouco tempo, tá? Até um dia eu abro exatamente do que eu tô falando, mas ainda esse meu entendimento é muito recente, então deixa maturar um pouco. Mas o que acontece comigo, né, é que a gente tem medo de colocar, né, isso acontece muito, eu tô dando meu exemplo porque eu tive acesso a essas vidas passadas, e isso acontece com todo mundo sem saber, né, o que é. Então, às vezes a gente extrapola
algum aspecto, como que é a palavra, gente? Vou dar aqui um exemplo mais claro. Tem pessoas que são muito boas em alguma coisa, tem pessoas que têm um poder de persuasão muito grande, tem pessoas que nascem muito, muito, muito bonita para os padrões da sociedade daquela época que ela viveu. Tem pessoas que são gênios da medicina. Tem pessoas que nascem com poder aquisitivo muito grande. Beleza. Nesses exemplos que eu dei, essas pessoas, vamos colocar aqui, hipoteticamente falando, elas não souberam lidar com essas coisas, esses privilégios que elas tiveram. Então, que aquele que nasceu com muita grana usou isso para comprar pessoas, para maltratar outras, para humilhar outras, não soube lidar, né? Achou que era o dono do mundo por conta do dinheiro que a pessoa tinha. A pessoa muito bonita, ela usou a beleza para ficar também enganando os outros, tirando dinheiro dos outros, mentindo, enfim, conseguindo atalhos na vida por conta da beleza dela. Pessoas que, os gênios da medicina, muitas vezes usaram a genialidade deles para desenvolver vírus letais, para vender essas soluções para a guerra, como aconteceu ali no exército do Bigodinho, tinha muitos médicos que faziam coisas horríveis, fazer experiências para a ciência usando pessoas completamente indefesas, enfim. Não souberam usar aquilo que era um dom deles, uma fortaleza, uma coisa positiva. E aí, com o tempo, algumas dessas pessoas se arrependem depois de desencarnados. E aí, passa muito tempo, eles continuam com aquela memória. E tem alguns espíritos que ficam vivendo várias experiências na matéria, explorando, sabe, esse lado deles de uma forma negativa. Várias. Então, quando eles caem em si, é uma culpa tão grande que eles sentem que eles às vezes fazem um tratado com eles mesmos, falando, olha, eles, né? Eu não. Nós fazemos esse tratado, esse pacto com nós mesmos, falando, eu nunca mais vou querer ser bonita ao ponto de seduzir todo mundo, porque eu não quero cair mais nesse erro. Aí o outro fala assim, eu não posso nunca mais encarnar com boas condições financeiras porque eu não sei lidar com a energia do dinheiro. Eu tenho que encarnar pobre, miserável, para eu poder dar valor, não dar valor ao dinheiro, mas dar valor às pessoas, ao ser humano, entender que dinheiro, que quem tem dinheiro não é melhor que ninguém, eu tenho que sofrer na pele o que eu fiz o outro sofrer. Ah, é Deus que coloca isso? Não, gente, não, gente. Se tem um bagulho que é implacável e infeliz, é a nossa consciência. E a gente consegue fugir dela enquanto a gente está encarnado, porque a gente se distrai horrores. Nesse livro que eu tô lendo, né, eu li hoje um trecho que eu até marquei para falar lá na reunião do Clube do Livro, que eu achei muito, muito, muito bom. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Os mentores falam, né, pro André Luiz assim, ó, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente como foi exatamente escrito, mas a ideia era que o André Luiz estava muito impressionado com a paisagem do umbral grosso que ele estava, porque o umbral grosso, gente, é do jeito que está no livro, né? Quem faz projeções já teve a infeliz experiência de cair ali. É um deserto cheio de barulhos estranhos, de uivos, de gritos, às vezes é um silêncio aterrador, então você tem a impressão de que alguém vai ver você a qualquer momento. É muito, não é um breu, mas também é muito turva a visão, você não consegue ver direito. É muito, 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 dá muito medo, dá muito, muito medo. E não tem nada. É aquele breu, aquele desertão, uma coisa muito estranha. Não é deserto de duna, de areia. É um chão duro, às vezes tem tipo um córrego cheio de lama, sujo, fedido. Tem umas plantinhas pequenininhas no chão, assim, toda retorcida. Então não tem nada ali. E no livro fala que não à toa é assim, porque as pessoas não têm nada para se distraírem de suas próprias consciências. Aquilo eu falei, cara, Chico não conseguiria inventar isso. Isso é muito inteligente, sabe? Essa ideia. Diferente de um lugar super bonito, harmônico, né? Com uma energia boa, que tem árvores, tem natureza, cores, né? Tem raios de sol, você tem aquela sensação de quentinho. No umbral grosso não tem nada. Não tem nada, você não se distrai com nada porque não tem nada ali, sabe? É só um. A luz tava bem na minha cara. É só um campo árido,
Oi, Bruna, obrigada. É só um campo árido que não tem nada, você não consegue se distrair mais. E aqui na matéria não é que a gente não tem consciência, a gente tem consciência, só que a gente se distrai o tempo inteiro. A gente busca distração para fugir da nossa consciência, para fugir das obrigações, para fugir até mesmo. Não vou nem ir muito longe, não é que a gente faz coisas erradas, né? Tem aqueles que fazem, mas nem sempre. Só que fugir daquilo que a gente sabe que não tá legal na gente, a gente precisa trabalhar, que a gente precisa resolver. E a gente fica se distraindo com Netflix, com rede social, com um monte de relacionamento, ficando com várias pessoas, sabe? Com coisas frívolas, porque a gente não quer parar pra encarar as coisas que a gente não quer resolver, né? Então, dito isso, por que que eu falei isso? Nossa, fui longe aqui, né, gente? Beber uma água pra ver se eu lembro onde eu tinha parado. Lembrei, né? Quando a gente faz pacto com a gente. Então tem pessoas, gente, que elas caem em si nesses momentos onde não dá pra fugir da consciência. Pode passar centenas de anos e elas vão lembrar, e elas não só lembrar, elas vão falar: caralho, o que que eu fiz? Né? Aí vem com tudo. Não é Deus, como eu falei, é a tua consciência que não deixa você em paz, não vai deixar você descansar. Quando ela consegue vir à tona, ela não volta mais. Nessas horas a gente faz algumas besteiras, a gente faz esses pactos. Não, alguém vem resgatar a gente começa a falar: não, eu prometo que eu nunca mais. A pessoa, calma, não é assim. Não, eu não quero. Não quero. Relacionamento não é pra mim, porque eu não sei me relacionar, porque eu traí uma pessoa incrível. Relacionamento não é pra mim, porque eu enganei, eu casei por dinheiro, eu coloquei veneno na comida do meu marido pra poder ficar com dinheiro. Aí o homem fala: relacionamento não é pra mim, porque eu traí minha esposa 1000 vezes até fazer ela se matar, né? Hoje meus filhos me odeiam, relacionamento não é pra mim, porque eu tive filhos e eu não criei eles. Aí a pessoa: eu não posso ter filho, não posso porque eu não sei ser mãe, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima mãe. A pessoa nasce sem condição nenhuma de ter filho, tenta todos os tratamentos possíveis, não vem, porque ela imprimiu no perispírito dela essa condição, ela se condicionou a isso, ela não vai lembrar no consciente. O nosso inconsciente, gente, é um oceano lotado de informação que a gente não consegue acessar. E ali tem muita coisa, e nós somos guiados pelo inconsciente, e a gente não entende o que que é, entende? Então, espiritualmente falando, acontece muito isso, a gente faz pactos com nós mesmos, falando que não posso mais ter casamento, não posso mais casar, porque eu não sei lidar com relacionamento, eu não posso ficar com outra pessoa, porque eu só magoo os outros. Isso acontece quando você tem o seu lapso, né, o seu momento de lucidez, só que você aí começa a se culpar, porque a gente não tem maturidade nenhuma pra falar: porra, errei, vou pedir desculpa pra quem eu errei, tentar me redimir e, como disse Jesus, o que que ele falou? Vá, pecador, e não peques mais. Não fica voltando: eu pequei, o que que vai ser de bom? E eu falo isso pra mim também, não adianta a gente ficar: eu não sei o que. Gente, essas pessoas, né, nós que que abusamos de alguns aspectos nossos, levamos para um lado ruim da força. Nós tínhamos essa força, nós temos essa força. Então, não é que a gente não pode usar, que a gente precisa aprender a usar, a gente precisa educar as nossas habilidades. Quando a gente vai lá e abafa nossas habilidades, a gente também vai para um outro extremo, que não é bom, entendeu? Que começa a fazer mal em outros aspectos da vida. A gente precisa aprender a andar no caminho do meio. Como eu falei para vocês, né? Que hoje eu identifico algumas das coisas que eu abusei em outras experiências e que hoje eu tenho muito medo de botar pra fora. E hoje eu vejo exatamente onde isso acontece. E quando eu coloco essa. Quando eu abafo essa minha habilidade com medo de perder a mão, eu fico péssima. Eu perco a mão por outro lado, entendeu? Aí eu vou para um extremo horrível que me faz me sentir super frustrada. Por quê? Porque eu não tô usando essa fortaleza que eu tenho. Então, quando a gente fica se condicionando a alguma coisa, sabe, nunca mais. E isso começa, a gente não tá limitado ao pós-desencarne, não, tá? Esses pactos que a gente faz não é só quando a gente tá lá na lama do umbral, não, tá? A gente faz isso todo dia.
Mas é muito, muito, muito. Eu vejo aqui, ó, pessoas que gravam vídeos, pessoas que comentam nos meus vídeos, assim, ó. Eu não quero mais ter relacionamento na minha vida, não quero. Não vou mais, homem pra mim nenhum presta, não quero mais ter relacionamento na minha vida. Mulher é tudo interesseira, porque com 15 anos a amiguinha da escola não quis o homem, o menino, né, o adolescente. A amiguinha da escola não quis o adolescente, humilhou ele publicamente na escola, ele coloca na cabeça dele que toda mulher não presta, ele fica confirmando isso a cada relacionamento que ele tem. Por quê? Porque ele colocou tão. Ele assinou aquilo, ele incorporou tanto aquela máxima que é isso que ele atrai para a vida dele. Um monte de mulher que não presta, um monte de mulher que quer humilhá-lo, que quer usá-lo. As meninas, a mesma coisa. Ai, homem nenhum presta, porque todo relacionamento que eu tive eu fui traída da pior forma. Ah, eu não quero. Aí você vai lá dar uma chance para o outro. Tá vendo? Esse aqui também me traiu. Não quero mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa palavra, gente, é uma magia incrível. Eu sempre bato nessa tecla. Magia, a gente começa com a palavra. A gente pode usar elementos mágicos, pode fazer lá a receita, tudo bem, funciona assim. Mas o poder da nossa própria palavra dentro daquilo, quando a gente fica maldizendo nós mesmos, é muito poderoso. É muito poderoso. A nossa energia já tá dando médico na gente. Então, aquilo que você se amaldiçoa, aquilo acontece. Pode não ser uma única vez, mas se você fica fazendo isso consistentemente, pode esperar que é isso que você vai atrair para sua vida, tá? Eu acho que em outras eu possa ter tido muitas pessoas ao meu redor e não valorizava. Eu já sou muito sozinha. Não necessariamente é o oposto, tá, Anne? Não necessariamente todo mundo faz isso que eu falei, tá? Mas é um dos aspectos que acontece. Uma das coisas que acontece. Maria tem uma amiga espírita que foi tu e diz que mereceu por conta das vidas passadas. Acho ruim ela pensar assim. É, não. É aquela coisa, a gente sempre. Não tô falando que é o caso da sua amiga, né? Não sei. Às vezes ela teve acesso, tá? Não sei. Mas acesso, né, aos motivos e tal. Mas é que a gente sempre quer respostas muito, muito. A gente quer padronizar situações. Então, assim, é todo mundo que é tu, né? É porque foi não sei o quê. Não, gente. Todo mundo que tem um relacionamento abusivo é porque abusou, é porque a pessoa foi abusadora na vida passada? Claro que não, gente. Todo mundo que não sei o que é porque não sei o que. Claro que não, gente. Não, não. Entendeu? Cada pessoa é um universo particular que teve milhões, sei lá, milhões, milhares, centenas de experiências que a gente acumula. Às vezes tem pessoas vivendo as mesmas experiências e cada um processando de uma forma diferente. Então ali ela vai ter aprendizados diferentes, né? E erros diferentes, vão cometer erros diferentes, vivendo a mesma experiência sob as mesmas circunstâncias. Então não dá para colocar numa caixinha. Por isso que eu dou alguns exemplos, mas eu falo, esses são alguns, né, algumas das possibilidades, porque tem inúmeras, ninguém nunca vai conseguir catalogar todas. Tá? Esse é o nosso erro de tentar ficar colocando sempre numa caixinha. Tem gente que pergunta, Ju, quem cometeu aborto, acontece o que no outro plano? Cada caso é um caso, gente. Envolve o espírito que foi abortado, envolve os motivos do aborto, as circunstâncias da gravidez, os combinados em outras vidas, envolve um montão de coisas, sabe? Então, assim, não dá pra eu falar que exatamente o que acontece com cada um. E eu falo isso porque eu era uma pessoa que ficava tentando achar resposta pra tudo externamente. Eu ia no terreiro e ficava, ô, preta velha, eu queria saber por que que eu não consigo o emprego que eu tô querendo. Ela, tudo bom, querida? Talvez você não consegue porque você não fala francês, a empresa tá pedindo fluência em francês. Ah, tá bom. Sabe, tipo, a resposta tá com a gente, né? E tem coisas que a gente não vai acessar. A gente pode sentir, a gente pode intuir, mas não vai acessar. Então não dá pra gente ficar afirmando, eu faço isso por causa disso, eu aconteceu isso por causa daquilo. E até mesmo assim, eu posso ter sido cão em outra vida, como todos nós fomos já, horríveis, mas isso não significa que tudo que eu vivo de ruim é porque eu fui o cão em outras vidas. Às vezes é justamente porque eu me condicionei, que é o que eu tô falando aqui. Não é Deus apontando, colocando a gente na caixinha X ou Y como castigo. Somos nós que colocamos as condições, às vezes a gente tá cheio de limitação. Eu vou entrar agora na parte. Só ver o restante aqui dos comentários. É, tá.
Eu vou entrar já vou aproveitar o comentário do Dan pra entrar nessa parte. Então, o Dan fala, Ju, qual é a maior dificuldade para formar relacionamentos saudáveis hoje em dia na sua visão? Olha, eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que a gente criou. Não vou me colocar nessa, não, porque eu não tô né, nesse momento de vida. Mas eu acho que as pessoas estão criando modelos inalcançáveis. Pessoas querem pessoas que. Eu acho isso muito imaturo e muito injusto uns com os outros, né? E isso tá acabando com os relacionamentos ou com a possibilidade de se relacionar. A gente tá criando um modelo ideal de relacionamento tirado do furico, sabe? Que a gente acha que vai. Não, cocria o homem ideal, cocria a mulher ideal. Claro, gente, a gente não pode aceitar pessoas, ficar com pessoas que não tem nada a ver com a gente, que não compartilham dos mesmos valores, não pode. Mas a gente tem que entender que pessoas são reais, entendeu? Pessoas, tanto se a gente não é perfeito, se nós temos defeitos, o outro também vai ter. E a gente está muito focado em alguém que satisfaça os nossos desejos e as nossas faltas. Isso é triste. Eu vejo pessoas incríveis falando que eu quero um relacionamento, uma pessoa que me banque, que pague tudo pra mim, que abra a porta do carro, que lamba meus pés, que me não sei o que faça não sei o que eu vou ser a rainha, que me dê no meu aniversário anéis de diamantes. Ô, gente, vocês estão. Sabe, eu fico pensando, porra, você quer um parceiro ou você tá querendo um pai rico? Porque herdeira todo mundo quer ser, né, gente? Mas aí, o que tem a ver isso com casamento? O foco, você não vê nenhum tipo de valor. Essas pessoas que têm esse tipo de conteúdo, elas não falam de valores, valores humanos, valores como ser humano, sabe? Valores morais, valores de relacionamento, valores de vida. Não, a pessoa, gente, tem que pensar que nem eu nesse aspecto aqui, uma pessoa que quer. Não, 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 pode pensar o que você quiser. Tendo milhões na conta é isso, sabe? O outro lado é a mesma coisa, assim. Não, ó, eu quero uma pessoa que tenha até 23 anos, que não tenha tatuagens, principalmente de borboleta, que tenha transado com no máximo um homem, no máximo estourando, melhor virgem, que não tenha muitos amigos, não tenha amigas, tá? Se tiver, não pode sair com essas amigas, que não tem amigos, que não queira ter carreira, que não sei o que se depile, que tenha cara de criança, que não sei o que, não sei o que. Você quer, assim, pra não falar, né, que é um pedo, que tá querendo se relacionar com uma criança, não vou falar, né, nesse ponto que vai pesar a live, você quer uma boneca inflável, que é muda, não me conteste, não tem opinião de nada, siga tudo que eu falar, não me desobedeça, porque agora estão usando até essa palavra, não tem ambições, que a ambição da vida dela é me fazer feliz e cuidar da casa dos filhos. É uma boneca inflável com capacidade de reprodução. Então você vê, as pessoas estão buscando, Dan, assim, uma das coisas que as pessoas não admitem, né? Mas as pessoas estão buscando outros que supram as vontades dela. Essas pessoas não estão afim de viver uma parceria, né? De compartilhar a vida com ninguém. Compartilhar a vida, eu só quero que encha meu bolso de dinheiro. O outro fala, eu só quero sugar a tua juventude, né? É isso, não quero mais nada. Você não precisa ser legal, você não precisa ter valores, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser do bem. Não, basta um lado ter dinheiro e o outro ter juventude e obediência eterna. Então esse é um ponto. O outro ponto é, a gente tá muito deficiente, a gente tá muito em falta com nós mesmos, a gente não tá se aguentando. Então a gente fica buscando preencher o nosso vazio com outra pessoa. E a gente suga o outro. A gente suga o outro. Gente, eu vou confessar que é um ponto que eu preciso toda hora toda hora, anos isso. Eu preciso me educar o tempo todo. Hoje eu tô muito mais safa, mas no começo do meu casamento, eu, cheia de frustração, eu jogava tudo pra cima do meu marido. Era como se. Eu não digo aqui ficar conversando, porque isso faz parte. Ainda mais pra quem gosta de falar, que é meu caso, você encontra uma pessoa que é quietinho e bom ouvinte, você vai falar. Não é disso que eu tô falando. É de culpar o outro das suas frustrações. Então você não tá conseguindo fazer uma coisa, a culpa é do outro. E você consegue encaixar, sabe? Você é tão safa nisso, manipuladora, que você consegue ficar ali encaixando, sabe? Tipo, não, eu não tô conseguindo.
dar um exemplo bem idiota aqui, né? O meu cabelo não cresce é porque você não tem dinheiro para comprar o shampoo que faz o cabelo crescer. Eu não falava isso, tá? Mas é só um exemplo de como, às vezes, a gente manipula toda a situação para jogar a culpa das nossas faltas, das nossas falhas e frustrações da vida no outro. E aí fica uma bosta o relacionamento, porque tem gente que é preguiçosa, que não quer fazer nada da vida e fala que a culpa da vida não andar é do parceiro. O parceiro é uma pessoa, é um broxa, é um bosta, é um cara fraco, e fala que a culpa do relacionamento dele ser assim é porque a mulher é muito pra frente, a mulher é muito descolada. Então, assim, a gente tem que parar de buscar se relacionar se a gente não tá bem com a gente mesmo. Se não tá bem com você, não inventa de entrar no relacionamento. Vai cuidar primeiro de ficar bem com você. Porque senão você vai jogar toda essa nhaca, esse lixo que você tem aí em você no outro, e ainda vai sair falando que que o outro ferrou com a sua vida. Você que não estava bem. Você já não estava bem. Só que ao invés de admitir os seus problemas pra você, você esperou. Então, deixa eu achar aqui um infeliz aqui pra servir de bode expiatório. E algumas das coisinhas, sabe? Ficar comparando as relações. Gente, vou dar um exemplo aqui, porque eu dou exemplos de pessoas muito grandes que, né, jamais vão se ofender com os meus comentários. A Boca Rosa, né, tava num casamento, a Bianca Andrade, que é uma blogueira, pra quem não conhece, uma influencer bem famosa, tá? Hoje é uma empresária do ramo da beleza, enorme e tal. Começou a namorar um rapaz, que também é um influencer conhecido, e olha, relacionamento dos sonhos, gente. Viajavam, e era meu amorzinho, amorzão, amorzinha. E toda hora ali juntos, sabe, fazendo coisas incríveis juntos, e ela elogiando ele super, assim. Declarações públicas, ele igualmente se declarando e mandando. Aí todo mundo ficava, eles são tão fofos juntos, são tão. Eu acho que não durou nem 6 meses o relacionamento. Acabou, eu amo muito ele, ele é incrível, mas não dá certo. O cara, a mesma coisa. Moram na mesma cidade, moram ambos aqui em São Paulo, são do mesmo meio. Não é assim, falta de tempo. Que falta de tempo? Você é um cantor de rock que tá fazendo turnês, você trabalha como todo mundo trabalha, o outro também trabalha, moram na mesma cidade, tanto que eles dormiam quase todo dia juntos, postavam lá. Então, assim, a gente tá se baseando em ilusões. A gente tenta encaixar nosso relacionamento em coisas que não existem, entendeu? A pessoa tá vendendo uma ilusão. Ah, a Boca Rosa tá errada? Não, gente, ela vai ficar também postando as brigas com o namorado, né? Talvez não precisa também ficar mentindo que tá, mas até aí também, sabe? Acho que a gente tem que ser adulto de saber entender que o que é postado aqui, quanto maior o influencer, o famoso, mais fake vai ser o que ele vai postar, porque ele precisa passar a imagem de que ele é incrível. E mesmo que seja travestido de vida real, não é? Um outro ponto também são esses conteúdos, até que diminuiu um pouco, mas até o ano passado, até 2024, era muito insensado esse tipo de conteúdo. Pessoas que nunca tinham se relacionado na vida, dando dicas de relacionamento. Gente, o que mais vi era pessoas dando dicas de relacionamento. Tinha uma menina lá que ela sumiu, que era super vulgar. Você leu? Super vulgar. Gente, ela sentava no sofá e ficava falando o que tinha que falar. Meninas, se o cara não abriu a porta pra você do carro, acabou. Mas assim, bloqueia. Voltou pra casa do encontro, bloqueia. Olha, ó, vou dar uma dica pra vocês. Chegou a conta, vocês, ó, pega a bolsinha de vocês, ó, e ele achar que você vai pegar a carteira, não, você pega o batom e... Ai, não, vou fazer isso. Gente, se o homem não pega o casaco que você tirou... Ai, gente... Eu não tô falando que não é bacana, o cara tem que ser educado e gentil, sim. Só que, cara, é isso que você tá buscando? Tipo, o cara não abriu a porta do carro, dispensa? E um monte de gente nova caindo nisso. Um monte de gente que nunca se relacionou, anotando dica de outra pessoa que nunca se relacionou. Ou nunca teve um relacionamento que durou mais de um ano. Como eu falei aqui, eu estou num relacionamento, gente, desde 2005. A gente nunca terminou. Tá indo muito bem, obrigada, graças a Deus. Mas como eu comecei aqui a live, eu não me sinto digna de ficar dando dicas de relação pra ninguém. Por quê? Porque não é porque eu estou num relacionamento bom pra mim que vai ser bom pra você. O tipo de relacionamento que eu tenho talvez não seja o que você tá buscando.
né? Então, quem sou eu para ficar dando dicas? As pessoas têm backgrounds diferentes, vocês têm, né? Cada um tem um tipo de pessoa diferente, né? O que é bom pra mim, funciona pra mim, pode não funcionar pro outro. Aí vem uma pessoa que nunca nem namorou na vida, nunca teve um relacionamento na vida, não é profissional, porque você não precisa saber de é, ter uma doença mental pra falar, pra ser psicóloga, né? Mas a pessoa que tava falando ali, não tinha formação de nada disso, de nada, acho que ela era formada em letras falando disso com uma autoridade, assim, sabe? E a galera. E tudo bem, né, gente? Cada um fala o que quer. O duro é a galera achando que aquilo ali era modelo, era a receita de um relacionamento feliz, gente. Você tá atrás de um banco. Você tá atrás de um patrocinador ali pra tua vida. Você não tá atrás de relacionamento. E não tem almoço grátis. É isso que eu falo, sempre. Não tem almoço grátis. Se alguém tá aceitando esse modelo horroroso de relacionamento, ele vai cobrar lá na frente o que você não tá disposta a dar. Sintetizando mais um pouco aqui a questão, né, dos relacionamentos. O amor, gente, é pra todos. A questão é que o casamento é pra todos? Não. Ter filhos é pra todo mundo? Não. Casar com o milionário é pra todo mundo? Não. Casar com uma modelo padrão Gisele Bündchen é pra todo mundo? Não. Sabe, ter uma família Doriana é pra todo mundo? Não. Você ter garantia de nunca ser traído, todo mundo, você vai ter essa garantia? Não. Relacionamento pra vida toda é pra todo mundo? Não. Amor de verdade é aquele que dura a vida toda? Não. Vocês entendem a diferença? Na live passada, um rapaz colocou aqui, eu não sei, não lembro quem foi, não sei se ele tá aqui, mas ele colocou assim, ó, Ju, o que eu faço? Meu sonho é casar. Eu acho que eu não vou realizar esse sonho nessa vida. Por que o sonho é casar? Por que tá sendo tão específico casar? Aí ele falou que me ajuda, meu sonho é casar, me ajuda. Tipo, pra mim isso é muito problemático. Porque assim, ó, você não tá pensando assim, ó, eu tenho muita vontade de viver um amor, de encontrar alguém pra ter uma parceria bacana, sabe? Pra ter uma parceria bacana, pra gente desbravar o mundo juntos, pra gente construir sonhos juntos. A pessoa não falou isso, ela falou casar. E isso é o tipo de coisa que a gente fica imprimindo. Aquele papo que eu falei, mas, né, antes, no começo da live. A gente fica imprimindo pro nosso inconsciente. Eu quero casar, eu quero casar. O que vai vir de casamento? Porque tem um monte de doido. Gente, o cara, dá um exemplo recentíssimo aqui. O cara que acompanhava, que seguia a Isis Valverde mais de 10 anos, não foi? Mais de 10 anos, o cara era um stalker da Isis Valverde, foi preso várias vezes, mas nunca ficava, até que agora ele foi preso mesmo, condenado, eu acho. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu comecei a seguir ela, porque assim, quando eu a vi, ele viu ela pessoalmente em algum lugar. Aí achou ela linda, muito simpática, né? Porque ele pediu pra tirar foto, ela tirou foto e tal. E aí ele voltou pra casa e ficou pensando, pô, eu gostei dela, ela é bonita. Eu acho que ele tinha alguma condição mental não tratada, né? Porque ele falou, não, gostei dela, achei ela bonita. E aí também eu já tinha 30x anos, não lembro quantos anos, mas era tipo 35 anos. Precisava casar, sempre quis casar, eu falei que vai ser ela. Então assim, você que fica aí falando que teu sonho é casar, ó o match que dá com doido que também quer casar com qualquer uma. Só quero casar. Então, gente, presta atenção no que você tá cocriando na sua vida. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Por que você não pensa assim, eu queria encontrar alguém? Se vai virar casamento, se vai depois virar ter filhos, se vai durar a vida toda, se vai durar 2 anos ou 1 ano. Sabe? Esteja aberto para viver um amor. Para de colocar tantos requisitos bestas. Uma pessoa que esteja alinhada com seus valores e acabou, gente. Pelo amor de Deus. Acho uma besteira isso de ficar colocando. Agora eu vou abrir um pouco, tá no final da live, mas tá com pouca gente. Tem uns tribo full querendo só namorar deusas, tá? Tem um monte de menina pé rapada que só quer namorar, quer casar com um milionário. Sai dessa ilusão. Mulher, vai estudar e trabalhar pra ter tuas coisas. Porque vocês acham que os milionários estão querendo bancar a pé rapada? Vocês acham mesmo que os milionários vão querer ficar com um monte de gente que não sabe nem falar direito?
pra apresentar pra família deles. A menina não sabe nem conjugar um verbo decentemente. Ele vai mesmo levar ela lá pra Itália, pra casar na Itália. Não, gente. Acorda, vai trabalhar, vai fazer tuas coisas, vai ganhar teu dinheiro. Se tem coisa mais prazerosa nesse mundo é você olhar tal qual Ariana Grande, falar, eu vi, eu gostei, eu paguei, eu comprei, eu levei. Entendeu? Não tem coisa mais gostosa no mundo que é isso. Eu compro o que eu quero. Com meu dinheiro, meu filho, eu compro o que eu quero. Ah, meu celular, quero um iPhone 17, tá aqui, ó, pá, porque eu trabalho pra isso. Não preciso ficar pedindo autorização pra ninguém comprar, nem preciso ficar me humilhando pra ganhar isso de aniversário. Igual às vezes as meninas falando assim, ai, eu dei o buraco da minha orelha pro meu marido pra ele me dar um Galaxy A12. Por quê? Porque eu sou a esposa troféu. Oi? Troféu de latão, né? Porque tá precisando vender a dignidade pra poder ganhar um negócio de qualquer. Vai ter o teu dinheiro e você compra o que você quiser. Você vai comprar o iPhone 17, você vai comprar o carro do ano. Ah, mas eu vou parcelar. Você vai poder parcelar porque quem vai pagar a parcela é você, entendeu? E seja mulherzinha quando você quer ser, mas não fique na mão de ninguém. Homem é a mesma coisa. Para, mano. Vai aprender a cozinhar, vai aprender a lavar tuas cuecas. Pra você não ficar procurando empregada pra ser tua esposa. Pra você não ficar procurando uma segunda mãe, porque você não sabe viver sozinho, não sabe se cuidar sozinho. Você vai cozinhar, fazer um arroz, fazer um miojo. Aí tem que ficar procurando uma empregada travestida de esposa. Para, gente. Vocês entendem o problema das coisas? Por que os relacionamentos estão uma bosta? Porque as pessoas não estão procurando parceiros de vida. É uma procurando banco e o outro procurando empregada que ele come de noite. A empregada que ele come de graça. Entendeu? Empregada gratuita, né? Aí ele dá lá umas migalhas e ela fica fingindo que ela é esposa troféu. O dia inteiro na labuta lá, cuidando das coisas do homem, que ele não faz nada. E achando que tá fazendo um grande mousse. Então, não, gente. Eu vou dar um exemplo aqui pra uma amiga, né, muito querida, que eu já falei dela bastante, porque ela é um caso ali de estudo, né? Ela não me acompanha aqui, não. Meu, ela tem, deixa eu ver, ela tem já 35 anos. Fez 35 ou 36. Ela nunca namorou. 36 anos, ela nunca namorou. Ela já ficou, né, com outras pessoas, tá? Mas o sonho de... Ó, eu conheço ela quando eu tinha... Eu a conheci quando eu tinha 24 anos. E ela tinha 20... Se ela tem 36, ela tinha 22. Ela tinha 22 anos, eu tinha 24. Eu, ó, já tava com meu marido, mas a gente era namorado, acho que não tinha nem noivado. Foi minha vida, ó, tava nem pensando em nada. Pensava em... Nem... Tamo aí, né? Ai, você vai casar com o Leandro? Estamos aí. Vamos ver no que vai dar. Bem de boa. Ela não namorava, não tinha ninguém. E já falava quantos filhos que ela ia ter, quais os nomes do filho, que o marido dela tinha que ser assim, assim, assado, assim, nanana, cheio de... Beleza, né? Nunca vi esse marido. Aí hoje ela com 36 anos, uma menina super estudiosa, ela tem 2 faculdades, uma pós, fala 2 idiomas além do português, trabalhadora, sabe? Super esforçada. Uma pessoa inteligentíssima, uma amiga super bacana, adoro ela. Ela é uma pessoa muito especial, mas ela ainda, aí, beleza, tem essa busca incansável por casar. Aí começou a assistir lives do Frei XYZ, ela esqueci o nome do homem. Agora tudo pra ela é assim, a gente tem uma amiga em comum, que o marido dela traiu ela, uma amiga nossa, o marido dela traiu ela, com uma filha de 4 anos. E assim, traiu e pediu pra ir embora. Tipo, não traiu, pediu desculpa. Traiu e falou, vou embora, não gosto mais de você, tchau. E aí a gente conversando sobre isso, minha amiga não tá, essa que foi traída não tava junto. E aí ela falando, Ju, você que é mais amiga da fulana, que foi a traída, né? Você precisa falar pra ela todos os dias, jejuar, fazer jejum de 3 dias, e todos os dias dobrar os joelhos dela e pedir pra Deus restaurar o casamento dela. Eu só virei pra ele e falei assim, tá falando isso pra mim. Você realmente está falando isso pra mim? Você realmente acha que eu, Juliana, vou chegar na nossa amiga fulana e vou falar isso pra ela? Você não me conhece mesmo, né? Você esqueceu? Confundiu com quem está falando? O quê? A minha amiga maravilhosa tá triste? Tá, porque do nada, né, veio... Do nada aquele Jurandir fez o que fez com ela.
Mas o quê? Eu falar pra ela pegar e dobrar os joelhos? Dobrar o joelho e falar pra esse homem falecer. É isso que, que eu vou falar pra ela fazer. Dobrar o joelho e falar pra esse homem sumir do mapa, ir embora e nunca mais aparecer. De vez. Enfim, ela, isso, né? E ela, né, essa minha amiga aí, do Frei Gilson, ela fica indo umas 2, 3 vezes por ano em Minas Gerais para fazer parte de festas universitárias dos dos agroestudantes lá de Minas. Porque lá ela falou que é o tipo de homem que ela gosta. Eu, amiga, você tem 36 anos, que você tá atrás desses meninos agro lá de Minas e de Goiás, que assim, gente, eu sei que tem muitas exceções, eu não vou generalizar, mas vamos combinar que a grande maioria dessa galera desse meio é um pessoal que tem um tipo muito específico de mulher e a mulher tem um tipo muito específico de homem. E definitivamente minha amiga não está nesse meio. E eu queria finalizar com isso, porque por isso que eu dei esse exemplo, só que eu fugi um pouco aqui porque isso aconteceu. Essa conversa aí de dobrar o joelho e rezar aconteceu é, recente, né? Então, lembrei aqui, me exaltei. Mas eu quis dizer que o exemplo dela, ela fica procurando pessoas, ela acha que vai encontrar o amor da vida dela nessa festa universitária de Minas e de Goiás. Gente, eu falei, amiga, é festa universitária. Não que eu não sou etarista aqui, de que mulher mais velha não pode ficar com homem mais novo. Mas eu acho que tem que ser uma coisa natural, sabe? Pela lógica, não é lá que você vai encontrar teu amor da vida. E assim, se fosse pra você, já teria sido, porque você fica indo lá há muito tempo. Faz muito tempo que você fica fazendo isso. E é só humilhação, gente. Tipo assim, as meninas que ficam fazendo com doces, ai, não, que nana. Aí ele vai lá e fica com ela, que é mais liberal, e fica, e no dia seguinte, mas nem lembro o nome dela. Então, assim, às vezes, gente, a gente não se relaciona porque a gente tá nos ambientes que não tem absolutamente nada a ver com a gente, tá? Por que que você tá buscando pessoas que, sabe, no ambiente de red pill? Por quê? Porque se você não é o perfil deles, isso vai fazer você ficar cada vez mais com a autoestima no lixo, achando que você não é suficiente, se achando menos, se achando inferior, se achando feia, se achando passada. E não, é porque você está no ambiente errado para você. Não é, entendeu? Vá frequentar ambientes que tem a ver com sua vibe, que tem a ver com você, sabe? Eu falo pra ela, eu frequento ambientes de pessoas que gostam das coisas que eu gosto. Eu estou aberta sim para conhecer coisas novas, mas tem lugares que eu sei que o meu tipo não é bem-vindo. Eu não vou numa igreja evangélica ficar lá falando de espírito para os evangélicos, não faz o menor sentido. Entendeu? A gente tem que ter isso daí, gente, tem que prestar atenção nisso, sabe? Você é uma pessoa que tá. Acho lindo os homens bombados. Mas você odeia ir pra academia, você não pratica um esporte, você tá 20 quilos acima do peso. Não tem problema nenhum se você ser assim. O problema é você querer pessoas opostas ao que você é. Ah, então não pode namorar uma pessoa que tem um perfil diferente? Claro que pode. Mas você tá procurando nesses ambientes? Você acha que é o melhor ambiente de você achar o amor da sua vida? Você acha que é o melhor ambiente de você encontrar alguém para viver um grande relacionamento, um ambiente de pessoas opostas a você? Não faz sentido. Vocês entendem que não faz sentido? Precisa, né? Vai frequentar lugares que tem a ver com você, gente. Infelizmente, o mundo tá. O mundo é o que é, como diz a Beta Boixá, o mundo é o que é. A gente tem sim os nossos ideais, né? A gente tem aquela utopia, não é nem utopia, a gente tem a vontade de viver num mundo melhor, e é importante que a gente viva valores que tem a ver com o que a gente queria ver no mundo, porque é assim que a gente vai criar um mundo melhor, mas não dá para viver iludida de que o mundo não é o que ele é, o mundo é o que é. E se você ficar lutando contra as coisas como são, você vai ficar só frustrada. Então, igual eu falo pra vocês, tenham a bolha de vocês. E façam essa bolha ser uma coisa incrível. Mas quando você precisar sair da bolha, saiba transitar fora desse ambiente que não é a tua bolha. Entenda que a tua bolha não tá em tudo que é canto. E não é porque você quer que as coisas vão virar do jeito que você quer. Então, a realidade é muito preconceito, pessoas buscando pessoas pela aparência, porque as pessoas podem dar alguma coisa pra elas, porque e aí, se você ficar negando isso, não, mas é porque eu gosto de homem bombado, então eu só vou realmente. Aí,
Por que eu tô solteira? Por que será, né, amiga? Eu não sei. Que coisa, né? Acho que é karma. É isso, gente. É isso, eu acho assim, o amor é para todos, com certeza, gente. Agora, como eu falei, casamento não é para todo mundo, ter filhos não é para todo mundo, ter família margarina não é para todo mundo, mas você tá querendo cumprir, entrar nas caixinhas sociais ou viver feliz em parceria com alguém? Ter uma experiência bacana com uma pessoa legal, que goste das mesmas coisas que você, que te aceite como você é, e que você também aceite a pessoa como ela é em termos físicos, sabe? Lógico, você não vai ficar com pessoas que não te atraem nada. No começo da live eu falei sobre isso, né? Não dá pra gente também ficar forçando a barra pra se relacionar amorosamente, romanticamente com alguém que não te atrai em nada fisicamente. Não é isso que eu tô falando, porque também vamos combinar que é hipocrisia, né? Mas o que eu quero dizer é que o que atrai a Juliana não vai atrair o Rael. O que atrai a Juliana não atrai a Ana, vocês entendem? São diferentes, os gostos diferentes. A gente não tem que achar que, pô, só porque a Boca Rosa tem um namorado não sei o que, o meu também tem que ser assim. No final nem era, vocês entendem? No final nem era. Ai, a família mais linda do mundo é a família da Virgínia. Ela tem 3 filhos lindos, com um marido super fofo e romântico. Não era, marido supostamente alcoólatra com 20 e poucos anos, sabe? Família se interferindo em tudo, tratando ele que nem um bebê. Ela com outros propósitos também. E a gente ali achando que ali é a meta de vida, mas é rica. Ai, gente, né? Aí, né? Complicado. Eu acho mais fácil você fazer teu próprio dinheiro, né? As mulheres que estão buscando homens para bancar elas, façam seu próprio dinheiro, é mais fácil do que achar o rico para te bancar. Porque às vezes tem gente aí falando que o marido banca ela, o marido só paga as contas da casa. E aí, se ela precisa comprar um vestidinho pra festa, ele vai falar, mas por quê? Vai lá abrir seu guarda-roupa, deixa eu ver quantos vestidos você tem. Não, esse preto aqui dá pra você ir com ele. Ah, amor, mas eu queria um novo, sabe? Esse preto já tem 5 anos. Não, mas tá perfeito. Aqui, ó, tá maravilhoso. Não, não vou não, gastar não. Aí você, tá bom. Parecendo uma criança pedindo dinheiro pro pai, sabe? Ai, que triste, gente. Em pleno 2026, é isso mesmo que é a meta de vida? Ai, mas ele me dá tudo, não dá tudo, ele só paga as contas da casa. Se você não tivesse ali, ele também ia ter que pagar aquelas contas, tá? É melhor você trabalhar e ter seu dinheiro, tá bom? Porque aí, eu vou comprar outro vestido. Outro. Qual o problema? Eu vou comprar outro. E eu agora, só porque você falou, vou comprar 3. Por quê? Porque quem paga é você, não é? Vocês entendem? Ah, meu filho, eu me comprei uns 5 presentes esse ano. Por quê? Porque eu quis, porque foi que paguei. E ganhei 2 dele. Trabalhei pra caramba, é isso. Meus amores, e é isso, sabe? Amor é construção. Não fique. Lógico, o outro sempre vai ser espelho nosso, sempre vai ser espelho. Só que a gente não pode usá-lo como baú das frustrações. Ah, eu tô triste porque eu não sei o que. É o homem, a culpa é dele. O homem, eu tô frustrado porque eu queria ser um diretor da minha empresa, culpa da mulher, sabe? Não, gente, a parceria é tão bom viver em parceria, aprender com o outro. Eu sou esse furacão, sabe? Eu sou assim na minha vida. Às vezes eu enlouqueço meu marido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse ano, ó, eu já desenhei tudo pra nós aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Aí ele, Ju, calma, respira. Calma. Vamos tomar uma água ali e depois você me conta, tá? É isso, entendeu? E aí eu, tem razão, acho que eu me empolguei. É muito bom, gente, é muito bom você ter essa troca, você entender que, não, ele é muito parado. Não, ele bota você ali, sabe? Sai da lua, mulher, volta um pouquinho pro chão. E eu tiro ele ali daquele chão, que ele não sai do lugar. Vamos subir um pouquinho? Vamos subir um pouquinho? Ali pra estratosfera? Vamos pra lua, mas vamos ali pra atmosfera. Pode ser? Esse meio termo? E ali a gente vai aprendendo e vai crescendo um com o outro. E muitas das coisas que a gente vê como defeito, na verdade, são coisas, frustrações nossas. Nunca se esqueçam disso. Muitas coisas que você vê como problema no outro, muitas vezes é frustração sua, que você ainda não pegou a responsabilidade para si e está depositando no outro. Não esqueçam disso, isso é muito comum e muito pouco falado, tá? A gente se frustra com nós mesmos e a gente procura um bode expiatório.
porque a gente não quer assumir a responsabilidade de sair daquela situação. Bom, gente, é isso. Muito obrigada a todos vocês. Então eu desejo que todos vocês vivam grandes amores, e amores esses verdadeiros, tá? Amores profundos, com propósito, com muito, né? Aquele temperinho, aquela pimenta, que também, se não tiver, gente, não vai. Mas com muita cumplicidade, com vontade de fazer dar certo, desde que o outro também queira, tá? Não se humilhe. Crianças, não se humilhem. E é isso, beijos.